Capítulo 9 do livro Mulheres do Secreto de Viviane Martinello. Chamadas e enviadas. Mesmo quando não compreendemos os movimentos do céu, cada etapa nos prepara para o plano que o Pai tem para nós. Todo investimento de Deus tem um propósito. A questão é que eu não tinha entendido isso logo no início. Quando rendi minha vida ao Senhor, há muitos anos, eu não sabia o que Ele era capaz de fazer com uma entrega. No entanto, foi no lugar secreto que Ele investiu em mim e me mostrou que todo investimento dele tem um porquê. Nada do que Deus faz é aleatório ou improvisado. Pelo contrário, tudo serve para nos mover de um ponto a outro, em direção a algo maior. Em Romanos 8, versículo 28, a palavra nos ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, temos uma certeza: mesmo quando não compreendemos os movimentos do céu, cada etapa nos prepara para o plano que o Pai tem para nós. Assim aconteceu nas histórias que a Bíblia nos conta. Ela está cheia de pessoas em quem Deus investiu de forma intencional. Esther, como mencionei, nos capítulos iniciais foi um exemplo de alguém que precisou ser moldada para cumprir o chamado divino em sua vida. No início, ela passou por um ano de preparo, sendo 6 meses dedicados exclusivamente ao tratamento com mirra. Depois de 12 meses de tratamento, seguindo as prescrições para as mulheres, que eram embelezadas 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com óleos aromáticos, essências e perfumes em uso entre as mulheres, chegava a vez de cada moça ser levada ao rei Assuero, em Esther 2, versículo 12. Estudando um pouco sobre a mirra, descobri que ela possui propriedades curativas e antibacterianas. Era uma especiaria usada para a purificação, mas também estava associada à morte, por ser um dos elementos utilizados nos rituais de embalsamento em certas regiões. Isso me fez pensar que existem áreas em nossa vida que precisam ser curadas enquanto outras têm de morrer. Feridas, traumas e fraquezas necessitam de cura. Pecados, por sua vez, precisam morrer. Esther passou por processos porque havia sobre ela um chamado. A coroação que recebeu não foi apenas para lhe dar prestígio. Ela subiu ao trono para salvar o povo judeu de uma sentença terrível. Em outras palavras, ela foi a resposta de Deus em um tempo de crise. Esther é uma entre tantas mulheres na Bíblia que cumpriu um papel importante na história do povo de Deus. Em cada uma delas nos ensina sobre a fé em meio ao impossível, ousadia diante do perigo e o poder da obediência mesmo quando tudo parece incerto. O que Deus fez nelas e por meio delas é mais do que um registro do passado. É uma evidência de que Ele investe em pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Débora é outro exemplo disso. Juízes 4 a retrata como profetisa e juíza, uma mulher temente a Deus que exercia liderança diante de uma grande crise espiritual e política. Naquele período, Israel ainda não era governado por reis. A liderança estava sobre os juízes, pessoas separadas por Deus para guiar o povo, resolver disputas e, em muitos casos, comandar as batalhas. Foi nesse cenário que Débora foi treinada. Acredito que a autoridade que ela tinha em público era o resultado de anos de fidelidade ao Senhor. Não é à toa que a palmeira debaixo da qual ela se sentava tenha se tornado um ponto de referência. Débora foi moldada por Deus até que chegou o momento de assumir o chamado divino em sua vida. Na época em que o povo estava sob a opressão de Jabim, rei de Canaã, ela recebeu uma direção do alto e convocou Baraque para ir à guerra. O mais surpreendente é que, diante da hesitação do guerreiro, que só aceitaria ir se ela o acompanhasse, Débora não apenas concordou como declarou com firmeza: "Está bem, eu irei, mas você não receberá a honra nesta missão, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher." Então Débora foi com Baraque a Quedes, em Juízes 4, versículo 9. Sim, uma mulher entre os soldados, em uma cultura em que isso era absolutamente inimaginável. Débora ainda declarou que a vitória seria atribuída a uma mulher, profecia que se cumpriu de forma dupla. Primeiro, porque ela assumiu a liderança do povo e traçou uma estratégia militar com autoridade espiritual.
Segundo, porque foi Jael, outra mulher, que deu o golpe final no inimigo, cravando a estaca na cabeça de Císera, o capitão cananeu, em Juízes 4, versículo 17 ao 22. No fim, as duas foram usadas pelo Senhor para trazer libertação ao povo. E uma das coisas que esse relato bíblico nos ensina é que Deus não se limita a padrões. Ele pode levantar quem quiser para liderar, influenciar e mudar o curso da história. A profetisa Débora foi escolhida por Deus. Ela ouvia o Senhor, obedecia sua voz e agia com coragem. Por isso, sua liderança foi incontestável. E sabe qual é a boa notícia? O Senhor continua levantando mulheres em tempos de crise. Ele as treina no secreto, ele as posiciona com propósito e as envia. A libertação que veio por meio de Débora é um marco bíblico do que o Senhor pode fazer quando alguém improvável está disposto a dizer sim. Foi com essa mesma resposta que outra mulher cooperou com Deus para mudar o rumo da humanidade. Diferentemente de Débora, Maria era uma moça anônima, moradora de Nazaré, cidade periférica sem prestígio político ou relevância religiosa. Ainda assim, foi justamente ela que o Pai escolheu para carregar em seu ventre o Salvador do mundo. O chamado de Maria foi ser mãe. Quando o anjo Gabriel lhe anunciou: "Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai." Em Lucas 1, versículo 31 e 32, a resposta dela revelou o coração de alguém que se submete a Deus sem pensar duas vezes. Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Em Lucas 1, versículo 38. Ela não questionou o tamanho do desafio, nem exigiu explicações, apenas se colocou à disposição do Senhor. Deus pode nos chamar para missões que não requerem visibilidade ou posição de destaque. Muitas hoje carregam uma vocação semelhante à de Maria, o de gerar, formar, proteger e influenciar a próxima geração. É possível que você jamais lidere uma multidão, mas seja mãe de alguém que transformará o mundo, como tantas foram. O que dizer, por exemplo, das mães de Thomas Edison, Billy Graham, Amy Cartchell, William Carey, Martin Luther King Jr., além de outras mulheres e homens desconhecidos que formaram pais amorosos e presentes? Você pode ser aquela que ora, ensina e planta sementes eternas, aquela que gera uma linhagem que se posiciona com fé, caráter e temor ao lado do seu marido. Pelo critério do Senhor, o que conta é a disposição do coração, e não a capacidade. Quem sabe seja a sua vez de dar a mesma resposta de Maria. Talvez você se enxergue como uma pessoa simples, alguém que jamais imaginou ser parte de algo grandioso. Então, de repente, um chamado a alcança, uma promessa, um propósito que parece maior do que você mesma. Nessa hora, que você tenha coragem de dizer que aconteça comigo conforme a sua palavra, independentemente do que tenha vivido até o momento. Afinal, existe graça suficiente para transformar qualquer história. E isso me traz à memória uma mulher que não permitiu que o passado a detivesse. Maria Madalena. Em Lucas 8, versículo 2, está escrito que dela saíram 7 demônios. Essa experiência revela o nível de opressão espiritual que Maria Madalena enfrentava. No entanto, o mais importante é o que vem depois. Após ser liberta, aquela mulher não voltou à vida de antes. Em vez disso, escolheu seguir a Jesus. Durante a crucificação, enquanto quase todos os discípulos fugiram com medo, ela permaneceu aos pés da cruz. Em João 19, versículo 25. Não só isso, mas talvez o episódio mais impactante de sua trajetória tenha sido a manhã da ressurreição. Afinal, ela foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. Em João 20, versículo 1, 14, 16. Cristo escolheu se revelar a uma mulher marcada pelo passado, mas transformada pela graça. Isso é redenção.
Raabe também foi uma mulher que não permitiu que a sua história nem o estigma de ser uma prostituta determinasse o seu futuro. Apesar de um passado de pecado, ela decidiu esconder os 2 espias israelitas enviados a Jericó e os protegeu dos soldados do rei, colocando sua própria vida em risco. O mais impressionante é que ela diz: porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Em Josué 2, versículo 11. Essa declaração revela que Raabe reconheceu a soberania de Deus antes mesmo de fazer parte do seu povo. E qual foi o resultado de tudo isso? Quando os muros de Jericó vieram abaixo, a casa de Raabe permaneceu intacta, em Josué 6, versículo 17. Ela e toda a sua família foram poupadas. A partir daquele momento, ela passou a viver entre o povo de Israel. E mais do que isso, Deus a incluiu em um plano muito maior do que ela jamais poderia imaginar. Raabe entrou na genealogia do próprio Messias. Sim, uma ex-prostituta estrangeira de uma cidade condenada à destruição fez parte da linhagem do Salvador. Deus restaurou a sua história e a reposicionou em seu plano eterno de redenção. Anos mais tarde, outra mulher tão desacreditada quanto Raabe teve um encontro que mudou tudo. Desta vez, à beira de um poço sob o sol escaldante de Samaria. A mulher samaritana é, sem dúvida, uma das evangelistas mais improváveis da Bíblia. Ela não tinha influência, prestígio ou boa reputação. Era marcada por relacionamentos fracassados, rejeição e preconceitos, social, étnico e espiritual. No capítulo 4, João relata que ela havia tido 5 maridos e que o homem com quem vivia não era seu esposo. Em uma cultura que abominava esse comportamento, ela era desacreditada pela comunidade. Porém, foi justamente essa mulher que Jesus escolheu para uma das conversas mais profundas do Evangelho: adoração e identidade. Enquanto ela pedia um pouco de água, Jesus oferecia algo infinitamente maior. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Em João 4, versículo 14. Ao se revelar como o Messias, ele transformou sua dor em propósito. Aquela mulher samaritana se tornou portadora da água viva, e sua experiência com Cristo foi tão marcante que ela deixou o cântaro e correu de volta à cidade. Ali proclamou: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, Cristo? Em João 4, versículo 29. E por causa do seu testemunho, os moradores daquela região saíram para vê-lo de perto. E Ruth? Essa foi chamada para amar em tempos de dor. Viúva, estrangeira, jovem, sem perspectivas, ela escolheu permanecer ao lado da sua sogra, que também estava devastada pela perda do marido e dos filhos. Quando Noemi decidiu voltar a Belém, Ruth insistiu com uma declaração que atravessa os séculos: aonde quer que você for, irei eu. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Em Ruth 1, versículo 16. Ruth não tinha todas as respostas, nem podia cancelar as tragédias que haviam acontecido, mas ela fez o que muitas esquecem em várias ocasiões: permaneceu. Escolheu amar alguém quebrado, mesmo estando quebrada. E por essa fidelidade, o Senhor, assim como fez com Raabe, posicionou-a no centro do plano da redenção. Ela se casou com Boaz e se tornou a mãe de Obed, que foi o avô do rei Davi. Sim, uma estrangeira, viúva, também entrou na genealogia de Jesus. Quem sabe você seja como Joquebede, que protege o propósito de Deus? Foi ela, mãe de Moisés, quem ousou preservar a vida do seu filho em meio ao decreto mortal do faraó contra os recém-nascidos hebreus. Diante dessa sentença cruel, ela poderia ter se entregado ao medo ou ao desespero. Contudo, agiu com sabedoria e fé.
A Bíblia nos conta que ela escondeu o menino por 3 meses. Quando já não podia mais protegê-lo, construiu um cesto de junco e o colocou na margem do rio Nilo. Joquebede deu um passo de fé, certa de que o Senhor cuidaria do que fosse necessário para que seus propósitos se cumprissem. E foi exatamente isso que aconteceu. Deus moveu o coração da filha de Faraó, que encontrou o menino e se compadeceu ao ouvir a criança chorar. Então Miriam, a irmã de Moisés, que vigiava de longe, foi até a princesa e se ofereceu para encontrar uma ama de leite. Ela aceitou, e Miriam chamou sua mãe Joquebede, que voltou a amamentar e cuidar do seu filho, agora sob a proteção real e sendo recompensada por isso, em Êxodo 2, versículos 7 ao 9. Esse é o milagre da entrega. Joquebede nos ensina que quando colocamos algo nas mãos de Deus, não perdemos, nós ganhamos. Moisés não voltou para ela como um bebê fugitivo, e sim como alguém preservado pelo favor divino. Mais tarde, ele se tornaria o libertador de Israel, o homem usado pelo Senhor para tirar o povo da escravidão do Egito. Você também pode ser como Joquebede ao proteger o que Deus lhe confiou. Talvez Deus a esteja chamando para abrir mão do controle e oração e fé, com oração e fé. Construir um cesto de junco, confiante que nas águas da providência divina Ele fará infinitamente mais do que você pode imaginar. Poderíamos continuar essa lista com inúmeras outras mulheres das Escrituras e aquelas cujos nomes não estão registrados, mas que ainda escrevem a história do reino de Deus e fazem parte do que chamo de Atos 29. Você pode até pensar, mas não existe Atos 29 no Novo Testamento. É verdade, o livro de Atos termina no capítulo 28, mas gosto de usar essa expressão para falar das coisas que o Espírito Santo ainda realiza por meio da igreja. São os atos de fé que ainda acontecem hoje e cada uma de nós pode participar desse novo capítulo. Não é por acaso que você está onde você está e vive o que vive. Você faz parte de um plano maior, portanto, abra sua janela, assim como Daniel, mesmo sabendo que isso poderia lhe custar tudo. Não tenha medo de demonstrar a sua fé, de viver com integridade e ser quem Deus a chamou para ser. Luz em meio a uma escuridão que tenta assolar a sociedade. Seja uma mulher como Sifrá e Puá, que não aceita ser coveira de propósitos, mas se posiciona como uma parteira de promessas. O Brasil precisa de mulheres assim. Nossa nação necessita de cura e ela começa com aqueles que se humilham diante de Deus, se arrependem e são boas testemunhas. O seu testemunho é a evidência da fé que você declara e o que valida as suas palavras. Um mau testemunho entristece e desvaloriza a mensagem. Já o bom ilumina, inspira e aponta para Cristo. É por isso que ele disse: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Em Mateus 5, versículo 16. Seja uma mulher que continua gerando vida, espalhando verdade e trazendo o brilho do céu por onde for. Sei que isso é desafiador, pois me lembro muito bem do momento em que comecei a lutar com a missão que Deus confiou a mim. Dizer sim não foi fácil, e quando o Senhor me comissionou, eu hesitei. Encarar o peso do propósito é algo sério, ainda mais quando entendemos que o que estamos construindo vai além da nossa própria existência. Daqui a 100 anos, é quase certo que nenhuma de nós estará aqui. Contudo, este livro, assim como tudo o que é feito para Deus, pode permanecer. Se Jesus não voltar antes, gerações futuras terão acesso a estas palavras e outras mulheres encontrarão aqui sementes de coragem e fé para continuar. Não estamos vivendo por viver, mas construindo algo que carrega o nome de Jesus e que continua a obra que o Espírito Santo começou em Atos. E cada parte dessa construção tem um início, um ponto de partida, muitas vezes pequeno aos olhos humanos, mas precioso para Deus. Há valor nos começos, por mais simples que pareçam.
Quando eu tinha 15 anos, ganhei um presente que para mim era o auge da modernidade na década de 90, um abajur, daqueles que acendiam e mudavam a intensidade da luz como toque. Ele era feito de vidro e tinha um design elegante, que combinava perfeitamente com o meu quarto. Aquele abajur se tornou mais do que um objeto útil, era um símbolo da minha adolescência. Sempre que o vejo, sou imediatamente transportada aos meus 15 anos, um tempo de pureza, descobertas, sonhos e do despertamento da mulher que eu viria a ser. Anos depois, fui convidada para ministrar em um retiro de jovens. Aceitei o convite, porém, quando a data se aproximou, percebi que o fim de semana coincidia com 3 eventos importantes: uma festa em família, um encontro com amigos e o aniversário de um amiguinho da minha filha. De repente, o que era motivo de entusiasmo passou a pesar no coração. A realidade de não estar presente nessas ocasiões gerou um incômodo horrível. Era como se estivesse dividida entre o chamado ministerial e a vida cotidiana. Essa tensão é real. Muitas vezes, quando dizemos sim ao que Deus nos chama para fazer, teremos que dizer não a lugares onde nosso coração também gostaria de estar. Nem sempre é fácil. Existe uma romantização em torno do chamado, só que a realidade custa caro. Naquele fim de semana senti o peso disso. Depois de orar e refletir com meu marido, entendemos que eu deveria ministrar no retiro. Apesar de o local ter uma paisagem de tirar o fôlego, a saudade do meu lar apertava o coração. Além disso, tudo ao redor só parecia reforçar o incômodo. O quarto onde estava hospedada era bastante desconfortável, o colchão era duro, o espaço era frio e ainda havia insetos e pequenos animais circulando em todo o canto. Em meio àquele cenário que para mim era adverso, eu me encontrei desesperada e com vontade de fugir. Tudo em mim gritava por segurança, familiaridade e conforto. Foi então que senti o Senhor dizendo dentro de mim: falarei com você nestes dias aqui. No dia da ministração, preguei a palavra e o Espírito Santo tocou as pessoas de uma maneira sobrenatural. As coisas pareciam estar em ordem, mas ao fim senti um peso tão forte que precisei me afastar. Encontrei um espaço silencioso, como se fosse um sótão, acima do lugar onde estávamos, um cantinho escondido, com uma estante de livros e um sofá. Era o refúgio perfeito porque não me sentia à vontade para chorar na frente dos jovens, e principalmente dos líderes que haviam me convidado. Eu me sentei naquele sofá e desabei. Chorei como havia muito tempo não chorava. Meus olhos incharam tanto que mal conseguia mantê-los abertos. Sem reservas, eu me derramei na presença de Deus e minhas palavras não foram suaves nem cheias de fé. Elas foram cruas, intensas e sinceras. Entre soluços disse: não aguento mais, Senhor. Se um dia eu disse sim ao ide, hoje estou dizendo não. Quero voltar para minha casa e estar com a minha família. Quero o aconchego do meu lar. A dor parecia maior do que a missão naquele momento. A saudade mais forte do que o chamado. Realmente não é fácil. Se um dia contaram a você que o ministério é glamour, sinto dizer que isso não é verdade. A realidade é diferente do que muitos pensam. Os aeroportos são frios e solitários. Às vezes você não consegue se alimentar bem ou dormir direito e o corpo percebe. Já a alma muitas vezes se sente abatida e cansada. Assim eu estava naquele sofá. Depois de chorar, levantei o rosto e ainda com a visão embaçada pelas lágrimas, olhei em volta tentando encontrar algum consolo, até que algo chamou minha atenção. Um objeto familiar, um abajur, igualzinho ao que ficava ao lado da minha cama na adolescência. Era exatamente o mesmo modelo, um que acendia com um toque e era feito de vidro. Ele estava no canto, como parte da decoração do ambiente meio esquecido. Na hora, ri comigo mesma. Não é que estão tratando o abajur da minha adolescência como peça retrô agora? Mas o que realmente me chamou a atenção foi o estado em que ele se encontrava. O fio que o ligava à tomada estava todo enrolado, cuidadosamente preso, como se ninguém mais tivesse a intenção de usá-lo. Era apenas um enfeite agora. Então senti o Senhor falar em meu coração, não em um tom de repreensão, mas com autoridade e amor.
você é como esse abajur. Ele não foi feito para ser apenas um objeto de decoração, admirado por fora enquanto está ligado por dentro. Ele foi criado para iluminar. Da mesma forma, não preparei você durante tanto tempo para que o medo, a insegurança ou a vontade de voltar para casa a paralisassem. Chamei você para ser luz em um mundo assombrado pela escuridão. Portanto, tire o abajur da prateleira e o acenda. É exatamente isso que farei com você nos próximos anos. Naquele instante, entendi que o Pai estava me chamando de volta para o centro da missão. Ele desejava que eu brilhasse com intensidade. Ali compreendi que o chamado não tinha a ver com aparência ou a ilusão de estarmos bem o tempo todo, e sim com estarmos ligadas à fonte e permitirmos que a luz de Cristo ilumine o mundo através de nós. Mesmo que o ambiente pareça hostil. Existe uma lamparina acesa dentro de mim e de você, a lamparina do testemunho. Na parábola das 10 virgens contada por Jesus em Mateus 25, versículo 1 ao 13, 5 eram prudentes e 5 imprudentes. O que diferenciava umas das outras não era a aparência nem o desejo de participar do casamento. Era o azeite. As virgens prudentes levaram óleo suficiente para manter suas lamparinas acesas enquanto esperavam pelo noivo. Já as imprudentes não se separaram de forma adequada. Como consequência, suas lamparinas se apagaram e quando tentaram buscar mais azeite já era tarde demais. Ao voltarem, elas se depararam com a porta fechada e então ouviram o noivo dizer: "Em verdade, eu lhes digo que não as conheço." Nessa parábola, Jesus nos alerta a ficarmos vigilantes. Vejo também outra verdade espiritual aqui. Acredito que a luz da lamparina possa representar o nosso interior. A chama acesa é um reflexo da nossa intimidade com o Pai, algo que não se mantém com fingimento ou religiosidade. Ela denuncia se há ou não verdade dentro de nós. Nesse contexto, o azeite representa o Espírito. Quando há uma entrega sincera, a luz aparece. Ela não pode ser fabricada nem emprestada, como as virgens imprudentes tentaram fazer ao pedir azeite às outras. Cada uma de nós tem a responsabilidade de manter sua própria chama acesa diante de Deus. Em Mateus 5, versículo 14 ao 16, Jesus disse que somos a luz do mundo e que ninguém acende uma lamparina para colocar debaixo de um cesto. Ao contrário, ela é colocada em um local apropriado, onde possa iluminar a todos que estão ao redor. Essa afirmação nos mostra que a luz que carregamos não é para autopromoção, e sim para gerar impacto na vida das pessoas. Nosso testemunho, aliado à ação do Espírito Santo, tem poder de mudar cenários. É impossível esconder uma candeia que brilha quando tudo em volta está escuro. Quanto mais densa for a escuridão, mais visível será a luz. Isso nos desafia a manter a nossa chama acesa, mesmo quando o mundo tenta apagar, e nos empurrar para o silêncio, para a conformidade e indiferença. A luz que Cristo acendeu em nós não é decorativa, mas foi feita para brilhar onde não há referência. E isso só se concretiza quando o nosso testemunho é genuíno e alimentado pela presença de Deus. Agora, talvez você possa se perguntar: por onde devo começar? A resposta é simples, lembrando que o lugar mais importante para brilharmos é dentro da nossa própria casa. Não adianta querer impactar o mundo se quem convive conosco não vê luz alguma em nós. Certa vez, li um estudo que apontava a hipocrisia como o principal motivo para filhos se desviarem dos caminhos do Senhor. Ou seja, pais que parecem impecáveis e cheios da presença de Deus na igreja, mas em casa gritam, agem com indiferença, falta de respeito e até violência. Além de enfraquecer os laços familiares, isso corrói a fé. A incoerência tem o poder de desfigurar o que deveria refletir o amor de Deus. Isso é sério. Precisamos parar urgentemente de construir altares de contendas, vergonha e tudo que contraria o espírito do Evangelho.
Temos de levantar o altar do testemunho. Em nossa casa, o Telmo e eu costumávamos contar para a Vitória e a Isabela histórias do nosso dia a dia, como quando não tínhamos condições de comprar um vestido, ou momentos em que Deus proveu até uma barra de chocolate. Pode parecer insignificante, mas essas pequenas lembranças firmam raízes. A Vitória viu as raízes, a Isabela vê os frutos. Contudo, as duas estão conectadas à mesma árvore, a do testemunho. Nossa luz precisa brilhar dentro de casa. Se ela não for verdadeira ali, não será em outro lugar. Talvez, depois de ler estas páginas, você pense, mas eu manchei meu testemunho, errei, perdi o controle, fui dura com a minha família e agora me envergonho. Se esse é o seu sentimento, quero lhe dizer uma coisa. Hoje, o Senhor é capaz de entregar para você uma folha em branco. Ele é o único que pode apagar as marcas do que passou e lhe dar um novo começo. Onde havia vergonha, ele promete dupla honra, em Isaías 61, versículo 7. No entanto, não se esqueça, a restauração começa no coração, mas também se manifesta nas atitudes. Se você desonrou em público, honre publicamente. Se feriu, peça perdão. Se mentiu, diga a verdade. O altar do testemunho precisa ser restaurado. Deus está em busca de mulheres verdadeiras, que não escondem suas fraquezas, mas também não se rendem a elas. Mulheres que estão interessadas em obedecer, em vez de impressionar. Aquelas que entenderam que a autoridade espiritual não vem de títulos, e sim do testemunho. Hoje, mais uma vez, somos chamadas para o treinamento no secreto. Somos preparadas à mesa, moldadas na maternidade, refinadas nos corredores da rotina comum. Entre expectativas alheias e os desafios de permanecer fiel à voz do amado. Precisamos aprender a andar acima do julgamento e a derramar sem reservas o perfume da adoração. Somos convidadas a amar o esconderijo, enfrentar nossos inimigos interiores e, no tempo certo, sermos enviadas, não pela nossa força própria, mas por estarmos cheias do Espírito. Portanto, mulher, acenda a sua candeia, permita que ela brilhe primeiro dentro da sua casa e então que essa luz vá além das 4 paredes do seu lar e alcance cada ambiente por onde você passar. Porém, enquanto faz tudo isso, não esqueça de sempre voltar ao lugar de intimidade com o Pai. É ali, no secreto, que o azeite é renovado e a chama reacende. No fim, pouco a pouco, você compreenderá que a lamparina acesa é mais do que uma metáfora bonita. Ela é a prova do que ansiamos pelo noivo e pertencemos a ele. Que o seu secreto seja um altar, que seu cotidiano seja a sua missão, que sua vida carregue o perfume de quem já esteve com ele. Hoje, mais uma vez, somos chamadas para o treinamento no secreto. Somos preparadas à mesa, moldadas na maternidade, refinadas nos corredores da rotina comum. E vamos continuar por aqui, no capítulo 10, porque este capítulo é seu. Escreva para que as próximas gerações tenham acesso ao que Deus lhe revelou no secreto e para que outras vidas sejam edificadas por meio daquilo que você viveu com Ele. Escreva. Esse conselho tem sido recorrente nas minhas conversas com algumas mulheres. De fato, registrar nossas experiências nos permite deixar um legado. Por isso, digo a você também, escreva para que as próximas gerações tenham acesso ao que Deus lhe revelou no secreto e para que outras vidas sejam edificadas por meio daquilo que você viveu com Ele. Escreva sem medo, sem reservas. Ao decidir refugiar-se no secreto com o Pai, certamente você experimentará muitas e novas histórias. As linhas a seguir serão o seu capítulo de Atos 29, um espaço para registrar os momentos em que o Senhor falou ao seu coração. Quando foi que Ele a fortaleceu, corrigiu, curou ou enviou? Nenhuma dessas experiências é pequena. Todas são sementes eternas plantadas no solo fértil da intimidade com Deus. Ao escrever, você perceberá o quanto já caminhou e como o Espírito Santo tem moldado sua vida dia após dia. Sua história importa. Ela também faz parte da linda continuidade do que Deus está fazendo no mundo por meio das mulheres do secreto como você. Escreva.